Estamos começando mais um episódio do MesaCast Fontiek Kawase, primeiro episódio da segunda temporada. Hoje temos convidados mais do que especiais, Mamadou Ka e Margarida Ramos, a famosa Meg, ambos trabalhadores ambulantes na região do Brás. Esse vai ser o tema da discussão do dia de hoje. Comigo, Ana Lídia Aguiar, né, conduzindo essa conversa. Eu sou Thiago Rangel Cortes, pesquisador, sociólogo, fiz mestrado e doutorado aqui em Sociologia na Universidade de São Paulo e tenho a honra de compor o grupo Fronteiras Cruzadas, né? Pediria para a Ana Lídia se apresentar e depois eu passo a palavra para os nossos convidados. Bom, eu sou a Ana Lídia, sou doutora em Sociologia, também faço parte do Fronteiras Cruzadas e do Grupo Cidade de Trabalho e também colaboradora do Fórum dos Ambulantes da cidade de São Paulo. Meg? Bem, boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? A todos que nos assistem. Como eu fui apresentada, eu sou Margarida Ramos, né? A Meg, sou ambulante, faço parte também do Fórum dos Ambulantes. Hoje amanhã eu termino um módulo, né? Na faculdade Irmã Paulina, de comunicação, e também estou fazendo ciência do trabalho na escola de IES, né, onde eu tenho muito orgulho de dizer que é uma escola muito boa, e estou aí na militância, né, representando aqui o MUCA São Paulo, representando o Fórum dos Ambulantes, representando uma luta pela moradia. Olha, eu tenho uma militância assim enorme, que se eu for falar, eu vou ficar o tempo todo, né, da entrevista falando do que eu faço. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos, né, por me convidar. Eu estou muito feliz por ser uma participante. Mamadou? Boa tarde, gente da mesa, Brasil tudo. Então, eu me chamo Mamadou Ka, senegalês. Eu estou aqui no Brasil 10 anos. Eu me represento uma associação de imigrantes, a CNSP. Além disso, eu sou idealizador de uma festival de Afro-Nações. Eu estou aqui na luta, né, com vocês. Então, eu espero que a gente realizar nesse mesa com amor, carinho, a gente tentar vencer. Vamos que vamos. Isso mesmo, vamos para a luta. Muito bom, gente. Muito obrigado, né? É uma honra para nós, o Fronteiras Cruzadas, receber essas pessoas que estão com uma trajetória de luta e vivência na região do Brás muito intensa, né? Bom, esse MesaCast, ele se situa dentro do projeto de extensão Fronteiras Cruzadas, que é coordenado pela professora Vera Teles e Bianca Freire de Medeiros, a quem a gente sempre agradece pelo apoio e pela acolhida também. E acho que a ideia hoje seria a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brás, né? Em primeiro lugar, gostaria de dedicar esse episódio, essa discussão, ao nosso companheiro senegalês que foi brutalmente assassinado pela polícia, né, no meio da tarde, em um dia em que estava trabalhando na região do Brás, companheiro Ngagne Mbaye, senegalês, né? Então, acho que para a gente começar, eu gostaria de pedir para a Ana Lídia, que é pesquisadora, estudiosa do tema, né? Falar um pouco do Brás, né? O que tem tanto no Brás assim, Ana Lídia? Hoje, bom, o Brás, ele é historicamente marcado, né, pela sua tradição comercial. Já há muito tempo, o Brás, ele vai se constituindo e consolidando com uma imensidão de pessoas que vão vir, né, de diversos lugares do Brasil, mas também de diversos lugares do mundo, para atuar ali naquele território. Eu acho que é interessante dizer que a Feira da Madrugada, que hoje ela, né, é o que acabou dando uma grande repercussão assim para aquela região territorial, ela foi construída pelos trabalhadores ambulantes, né? Os trabalhadores ambulantes que vão construir inicialmente ali na 25 de março e depois eles acabam se dissipando nessa Feira da Madrugada, e a partir daí você tem um processo de intensa disputa,
né? Acho que é importante a gente dizer que o território do Brás, ele é sobretudo disputado pela imensa riqueza que ele produz, pela imensa capacidade de produção de riqueza. Porque ali no Brás a gente acaba concentrando trabalhos que eles são feitos, né, Brasil afora, desde as pequenas fábricas, né, oficinas de imigrantes na periferia da cidade de São Paulo que produzem mercadorias que desaguam no Brás, até produtos que vêm de outros países, né? Então, é importante a gente ressaltar que parte significativa, né, dessa perseguição, muitas vezes, dessa tentativa de criminalização dos trabalhadores ambulantes, ela não se dá pelo seu caráter informal, mas, sobretudo, por essa disputa de riqueza que tem ali naquele território. Muito bom, Ana Lídia. Bom, eu acho que a partir dessa introdução que você faz, né, gostaria de pedir, então, para que os nossos entrevistados contassem um pouco da história de vida deles, né, e como que chegaram ao Brás. Né, como a Ana Lídia bem disse, né, o Brás ele é um polo que atrai, né, tem um nível um nível de renda ali, uma riqueza que circula naquele espaço muito grande, né? Então eu queria que vocês contassem um pouco da história de vida, né? A gente pode começar com o Mamadou, que veio do Senegal. Queria que você contasse, Mamadou, você veio direto do Senegal para cá ou não? Você passou por outros lugares? Você teve experiência como ambulante em outros lugares? Seu trabalho sempre foi como trabalhador ambulante? Ok, qualquer mesa que a gente vai aqui no Brasil, qualquer mesa que a gente senta para dialogar com a pessoa, a primeira coisa que a gente tem que dizer, o sentimento que a gente tem pela nossa irmã que morreu, que chama Nganbai, porque a gente está mostrando dente, rindo, mas o sofrimento dentro de nosso coração é grande. Porque cada dia a gente tem um sentimento, a gente viu uma coisa que a gente sentindo, nosso coração está sangrando até hoje. Porque cada vez que a gente lembra esposo dele, mãe dele, pai dele, e filho dele, pequenininho, a maioria amigos de Nganyi, quando liga esposa, a única coisa que ela fala, filha dela está crescendo todo dia perguntando. Pô, cadê papai? Não me chama não me chama, papai não me chama. Sempre se pega o telefone mais dela, a primeira coisa que ela pergunta, mais chama papai. Tá, sentimento que dói. Então, é sentimento muito grande. Como é que eu cheguei aqui no Brasil, que você perguntou? Eu sou uma pessoa que não vim direto do Brasil. Eu fui primeiro, eu cheguei, como é que chama? Guia aqui. País que chama aqui, Equador. Depois Equador foi Colômbia, passei Paraguai, passei Bolívia, passei América Latina, depois entrei Brasil. E cada um desses lugares você trabalhava como Não, ambulante? trabalhava não. Eu passei lá só para ver como é que tá a situação, tal, até cheguei Brasil. No Senegal, qual que era a sua atuação? No que você trabalhava? Senegal, eu trabalhava comércio, mas eu trabalhava como uma loja. Além disso, eu trabalhava como uma subprefeitura também. O último momento que eu fiquei em Senegal, eu estava fazendo parte de subprefeitura. Lá, chama Meri. Mas eu sempre trabalho, depois de estudo, sempre trabalho comércio. Então, mas lá eu trabalhava como loja de meu tio, que eu trabalhava com ele. Eu sou gerente dessa loja. Então, depois eu saí lá, eu já vim aqui, eu fazia muita coisa em Senegal, bastante coisa. Ali que é isso, só trabalho e fixo que eu fazia lá e eu concluí para você. Resumir isso, quando eu entrei, saí do Brasil, minha atenção não é para vir do Brasil, para vai outro Você queria ir para onde? De verdade, eu queria ir a Estados Unidos, eu não queria vir aqui para o Brasil. Minha pai fala, não, eu consegui você uma visto para você vai à América Latina para visitar, tal. Eu saí lá para vir aqui para ver outra oportunidade. Quando eu cheguei lá, Equador, depois eu falei que eu não senti bem lá. Fui Bolívia, não senti bem. Peru, Paraguai, não senti bem. Eu falei, não, eu vou ao Brasil. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira cidade que eu entrei é Rio Branco, Acre. Onde eu tirei meu CPF, tudo, tarará. Eu vim de São Paulo. Quando eu vim de São Paulo,
cheguei aqui em novembro de 2015, por aí. Eu entrei em São Paulo, eu falei, deixa eu ver a situação de Brás. O primeiro lugar que eu fui trabalhar é Brás. Quem que te levou até o Brás? Meus amigos que estavam aqui comigo, eles trabalhavam no Brás. Eu vi ele trabalhar, eu falei, por que eu não posso ir trabalhar no Brás? Primeiro dia que eu trabalhei no Brás, eu me decepcionei. Falei, não, esse não é vida, não. Isso Por quê? é uma vida complicada. Primeiro dia que eu fui trabalhar, minha coisa, eu perdi a minha coisa. Porque na hora eu não sabia, eu nunca vi fiscal. Nunca vi polícia assim correndo atrás desse jeito, tal, situação que eu vi. Eu não consegui reparar fiscal primeiro dia. Quando eu cheguei aqui, primeiro dia, terceiro dia, eu fui na praça trabalhar. Um amigo meu me levou 25 de março, comprei coisa eletrônica, tipo fone, relógio, caixinha de som, as coisas. Aí meu amigo me levou lá, comprei, não falava português. Falava outro idioma. Então, ele me levou para o Brasil. Eu coloquei uma mesinha assim, quando fez cal, coloquei lá na Rangel Pestana, final Rangel Pestana. Sei. Quando eu cheguei lá, eu coloquei na mesa as coisas, começou a trabalhar. Ele me falou, aqui funciona assim. Quando a gente chega a não falar português, a gente tem que esperar perto de outro amigo que fala português que consiga ajudar você quando o cliente chegar. Ok. Na hora que eu comecei a trabalhar, a fiscal desceu. Foi meu direção aonde eu tô. Um amigo meu estava perto. Eu chamei ele, vem cá me ajudar para esse cliente. Falei, correu! É esse fiscal, caralho. Olha, fiscal. Falei, fiscal. Falei, que é isso? Na hora que eu peguei mesa para correu, a Já metade era. da mercadoria caiu. Mas eu peguei mesa, tentando correr, metade da mercadoria caiu no chão e eu fui gordo da mercadoria, foi embora. Eu falei, isso aí não é certo não. Outro dia eu vim trabalhar, perdeu tudo de novo. Eu falei, não, esse não vai dar certo. Eu tinha 180 reais, não, 280 reais na bolsa. Eu falei, não, um amigo meu estava na Santa Catarina, falou, Mamadou, vem aqui para a gente trabalhar. Eu fui em Santa Catarina, trabalhei fábrica de caixa água. 1 ano, 3 meses. Eu comecei a falar português. Na carteira de Na trabalho carteira assinado. Sim. 1 ano, 3 meses, trabalhei em Santa Catarina, na fábrica de caixa água. Depois eu voltei a São Paulo. Quando eu voltei, terceiro dia, perdeu minha coisa. Eu falei, não, aqui existe lei que pode recolher a mercadoria. Primeira pessoa imigrante que trabalha aqui no Brasil, primeira pessoa que recolhia a mercadoria na subprefeitura sou eu. Eu falei, não, existe um caminho certo que pode recuperar as coisas. Peguei, fui lá, ele me explicou, tem que ser nota fiscal, tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso, fazer procedimento, isso. Eu falei, não, eu fiquei 3 dias sem trabalhar, correndo atrás disso. Para aprender, eu falei, tem que aprender o caminho recuperar. certo, além que salva minha coisa, salva meus irmãos também. Eu correu atrás, tudo ficou difícil, mas eu recuperei. Como uma forma de aprender, inclusive. A forma que aprender. Para poder compartilhar com os seus irmãos. Compartilhar com meus irmãos. Eu falei, não, porque cada dia eu vi alguém sofreu aqui uma coisa, tem as pessoas, a única coisa que tem que estar na mesa. Não tem nenhum reais guardado na conta, não tem nada. Que pessoa tem que estar na mesa. Isso é empresa de pessoa. Por exemplo, chega a fechar a empresa de pessoa, fecha a conta de bancária de pessoa. Gente, não tem dinheiro que sobra a conta bancária que a gente pode, se perder hoje minha mercadoria, amanhã eu tenho dinheiro reservado para coisa e comprar. Gente, não tem isso. Eu perdeu, eu falei, tá certo. Aquela época tem muita pressão. Depois que eu recuperei, qualquer um que perdeu, eu falei, Mamadou, o que você fez para recuperar? Eu falei, vamos para ensinar. Eu saber, tipo, printear as coisas. Tem as pessoas que na época nem sabem printear, escrever. Se você dá o papel, nem sabe para printear português. Eu falei, tá bom. Eu deixava meu trabalhar correndo atrás da pessoa. Falava, primeira coisa tem que ter nota. Naquela época, qualquer um comprar as coisas, arrumar uma nota, tal, reservar. Se perdeu. Eu ajudava a pessoa desse parte, ajudava a pessoa. Até chegou um momento, falei, pessoal, vamos ser assim. Agora a gente está aqui muito pessoal, mais 20 nacionalidades diferentes trabalham aqui no Brasil, 25 de março, estado de São Paulo. Vamos se juntar uma coisa. Aquela época ficou difícil.
Mas, além disso, eu estava dentro de luta, Uhum. fazendo bastante intermediação. Ou seja, desde que você chegou e já se deparou com essa realidade, você já começou a se organizar, se Eu começo a articular. organizar pessoas, juntar. Antes a gente tinha comunidade. Essa comunidade tem muita nacionalidade dentro. Uhum. Tem muito brasileiro dentro da comunidade. Quando a comunidade sentiu uma grande confiança ao meu lado, falou, ô, Mamadou, tal. Qualquer problema que estrangeiro tem, tanto Polícia Federal, tanto Subprefeitura, tanto Receita Federal, tanto Descomplica, qualquer problema, eles me chamam, Uhum. eu vou lá, acompanho ele, tal, e eu ajudo. Tá bom, Uhum. perfeito. Então, acho que a gente continua essa conversa, mas queria perguntar para a Meg um pouco, né, também da história dela, como que ela chega no Brás, né? Eu sei que a Meg não é nascida em São Paulo, né? Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, Meg, como que o Brás entra na sua vida e o trabalho ambulante também. Olha, Tiago, Ana, Mamadou, né? Esse é um assunto que para mim é muito importante, né? Eu fico muito feliz de estar tratando dele aqui. Como vocês mesmos citaram, né, no início, a Ana citou sobre o Brás, o quanto enriquece o Brás, né, as pessoas. E eu costumo falar, né, nas minhas reuniões, no meu dia a dia, o povo fala assim, o Brasil é o coração de São Paulo. Eu penso que o coração de São Paulo é o Brás, porque ele abraça tantas pessoas Uhum. de todos os estados que vêm fazer suas compras e vêm porque encontra, né, valores acessíveis para poder revender nos seus estados, né? Mas, respondendo à pergunta do Tiago, que eu fugi um pouco, eu sou nordestina, né? Sou de Salgueiro, é sertão lá. Sertão de Pernambuco, né? Sertão de Pernambuco. Cheguei aqui em São Paulo em 89, com um filho de 1 ano, né? Passei por alguns maus momentos, né? No meu primeiro casamento. Tive mais 2 filhos e, e aí eu fui lá, né? Trabalhava de auxiliar de limpeza, né? Para sustentar meus filhos porque o meu companheiro, eu não sei se ele precisava de ajuda, se ele era doente ou o que tinha na mente dele, porque ele achava que ele não precisava trabalhar. Ou se ele fosse trabalhar, teria que ser em algo que fosse muito bom, né? Ou seja, sobrecarga E isso em cima eu fui passando, né? Eu passei muito sufoco aqui em São Paulo, até que conheci o meu companheiro atual, que é o Cleberson, e aí a minha vida começou a dar um outro sentido. Eu trabalhando de limpeza e ele trabalhando, descarregando o caminhão. E aí a gente se encontra e aí a gente juntou, né, a carência um com o outro. Ele veio de um casamento que também já estava desgastado, igual o meu, e a gente se junta e vamos, né? Teve muito preconceito, porque por conta da idade, que eu sou muito mais velha do que ele. E aí tinha meus filhos também, tinha os filhos dele, mas a gente enfrentou tudo isso e começamos a viver uma vida junto. Foi aí que, vendo que esse trabalho que a gente trabalhava estava muito difícil para nossas necessidades, tanto eu trabalhando de limpeza quanto ele no caminhão, a nossas rendas era muito pouco, né? E aí um dia eu falei para ele, que eu costumo falar, Mo, né, com meu esposo, eu falei, Mo, por que a gente não trabalha para nós? Ele falou, mas não sabe fazer nada. Eu falei, eu sei, eu já trabalhei numa lanchonete, eu sei fazer suco. E aí ele falou, sério? Eu falei, sério. E aí a gente arrumou uma carrocinha, né, com gerador e os motores para minha laranja, e a gente fomos para a rua. No início foi bem difícil, mas depois que a gente pegamos bem mesmo a coisa, eu trabalhava ali na 25 de março, ali, né, perto do Armarinho Fernandes. E aí a gente, nossa, era muito bom, nós chegamos a espremer ali na rua, na época. Isso foi mais ou menos em que época, Meg? 2000 Isso já foi em 2009, não, 2008, minto, 2008, né? Eu cheguei a vender, acho que
14 caixas de laranja, e isso me animou, eu fiquei feliz, porque ele poderia dar o melhor para o filho dele, com a ex-esposa dele, eu poderia dar o melhor para o meu filho, que também ainda dependia muito de mim. E aí foi quando entrou, em 2009, já tinha muita perseguição, né, da Guarda Metropolitana, mas a gente ficava igual rato. Eles passavam, nós saía. Quando eles saíam, nós voltava. E aí eu lembro que acho que foi na gestão do Kassab, que aí ele colocou a operação delegada, né? E aí quando a operação delegada entra na rua, aí ficou meio difícil para nós, porque não é fácil, né? Um trabalhador que só tem ali uma jarra, o suco, o carrinho, o motor, enfrentar uma pessoa treinada com um revólver na cintura, na mão, que foi a última vez que eles tirou a gente da rua, teve um policial que engatilhou o revólver na cabeça do meu esposo e falou, perdeu. E aí eu fiquei desesperada, falei, nossa, mas nós não somos bandido, como que pode colocar arma na cabeça de alguém que está trabalhando? E aí isso foi gerando essa consciência que eu não tinha, né, de luta, de correr, de buscar esses direitos. E aí eu falei, olha, eu já ouvi falar que tem uma corregedoria aqui, vamos procurar a corregedoria. E a gente fomos para a corregedoria. Quando nós chegamos lá, como tem muito tempo, eu só sei que um policial bateu em mim assim, falou, vem cá, deixa eu conversar com vocês, vão embora. Você já perdeu mesmo? Falei, não, a gente não vamos embora, porque, olha, seu polícia, o policial colocou uma arma engatilhada na cabeça do meu esposo para tirar nossa mercadoria. Aí ele chamou mais uma vez e falou, então, é porque é assim, né? Quem fez isso está cumprindo ordem, vocês estão expostos, todo mundo sabe onde vocês trabalham, mas vocês não sabem por onde os policiais passam. Aí eu pensei, né? Eu falei, nossa, eu não entendi. Foi um conselho ou foi uma ameaça? Né? Mas independente, a gente fomos embora, não fizemos isso, né? E aí a gente fomos pagar aluguel, aí nós fomos embora porque também em 2009 a gente sofreu o despejo do Mercúrio, né? Que a Meg também é militante do movimento de moradia. A gente sofremos esse despejo, né? Foi na reforma do Mercadão Municipal. Eles falavam que era cidade limpa, mas a gente sabe que eles queriam limpar a cidade, tirar os pobres, né? A sujeira, porque se fosse a sujeira seria bom. E a gente passamos muita dificuldade, aí nesse meio termo o Kleber foi trabalhar de motoboy, e aí eu ficava inquieta, porque meu coração doía toda vez que ele saía para trabalhar de moto, e aí a gente começou a brigar muito, falei, tem que ter outro meio. Ele falou, mas qual o meio? Falei, a gente vai ver. Aí foi aí onde eu consegui um pontinho em Santana, aí eu arrendei, e aí a gente começamos a trabalhar em Santana, era uma lanchonetinha, nossa, era tudo de bom. A minha vida começou assim, eu falei, nossa, agora, né, melhorou, nada mais pode ficar ruim em minha vida, porque tudo que eu tinha de passar, acredito que eu passei, mas não. Aí o que é que acontece? Aí veio a pandemia. E aí, na pandemia, fechou tudo, a gente também passamos muitas dificuldades na pandemia. E aí todo mundo falava, tem que ficar em casa, né? A gente fomos criticados porque a gente não conseguimos ficar em casa. Nós ambulantes não ficamos em casa, porque para ficar em casa tem que ter casa. Nós não tínhamos casa, nós pagávamos aluguel. E foi aí que o Brás abraçou vocês? Foi aí que o Brás nos abraçou. A gente fomos para o Brás, colocamos mercadoria no carro, e fomos trabalhar lá, e foi bom, e estava indo, e as pessoas vinham comprar mesmo na pandemia. A gente pegava uma peça, ficava com ela assim no peito na rua, o comprador que já vinha interessado naquela peça via e falava, onde está a sua mercadoria? A gente se dirigia até o carro, e lá a gente atendia o cliente. Mas um certo dia, aí
para minha tristeza, não deu tempo a gente atender o cliente. A mercadoria estava no carro, o policial chegou primeiro, colocando o cacetete assim no porta-mala e falou, perdeu. Aquele dia eu perdi a esperança, eu perdi tudo porque eu tinha conseguido dinheiro emprestado para comprar aquela mercadoria. Aquela mercadoria não era minha, né? Com todo o sofrimento da rua, na pandemia, mas a gente estava indo, e aí a gente fomos embora e desse dia para cá foi muito triste, né? Meus parentes começaram a fazer vaquinha, aí a gente pegamos de novo, né, mercadoria, e fomos indo para a rua, né? Aí, outra coisa que eu costumo falar, né, Ana, Tiago, Mamadou, que tinha uma regra, né, naquela época da pandemia, que uma categoria voltava para a rua, a outra continuava ainda retida. Babá. Nós, os ambulantes, fomos os primeiros a sair disso, né, desse ciclo de não pode. E pelo Estado, eles queriam deixar nós por último. Nós não tivemos essa oportunidade que as empresas, que os outros tiveram de voltar a trabalhar. Mas a gente voltava porque a gente é guerreiro, que nós precisávamos comer, tinha nossas responsabilidades, né, Ana e Tiago? Meg, vamos entrar então, assim, um pouco nesse cotidiano de vocês, né? Tanto você quanto o Mamadou trouxeram essas experiências que elas vão se cruzando, né? Tanto as experiências das histórias migrantes, né? Em que pese os contextos diferentes, o migrante senegalês, outra migrante interna, mas também essas dificuldades, né? Do trabalho. Ao mesmo tempo que é isso, né? O Brás, ele abraça, né? Os trabalhadores. E é interessante a gente notar também que quando a gente fala do Brás, a gente não está falando só ali, né, daquele bairro específico. Sim. O território comercial do Brás, digamos assim, né, que é uma categoria que eu utilizo, ela vai congregar 3 territórios diferentes, 3 bairros, né, além do Brás, o Pari e o Canindé. Que quando a gente soma toda essa população que mora ali, dá mais ou menos 130 mil pessoas. Só que circula-se no Brás mais de 400 mil pessoas por semana, né? Isso vai mostrando, então, esse potencial, né, de circulação de riqueza. E aí, como vocês falaram, né, que o Brás abraçou, que foi onde vocês conseguiram trabalhar, né, com todas as dificuldades, conta um pouco pra gente como que é, né, um bom dia para se trabalhar no Brás. Por que compensa trabalhar no Brás? Eu posso começar respondendo, né? Um bom dia trabalhado no Brás. Inclusive, Ana, essa é uma boa pergunta, porque nós temos 2 dias que é muito bom no Brás. Pelo menos já foi. É segunda e terça-feira, né? São o dia que mais vem pessoas, né, de fora dos estados para comprar. Então, são nesses dias que eles vêm, a gente faz as nossas vendas atacadas, é aquele dia gostoso, um bom dia de trabalhar, a gente tem que vender bem, tem que ser um dia que não esteja com chuva, e também tem que ser um dia que que não tenha operação delegada, porque até nesses dias que é bom, segunda e terça, a prefeitura põe uma operação delegada lá à noite, aonde que um desses dias, cada rua é proibida de trabalhar, mas um dia bom de trabalho é isso, sem estar chovendo, sem ter operação delegada e que venha bastante cliente para comprar. Esse bom dia, na verdade, é uma boa noite, né? Porque é na madrugada, certo, Meg? Exato, isso. Que hora você trabalha? Olha, a gente costuma chegar no Brás por volta de 11h30, meia-noite, porque quando é 1h da manhã, as ruas do Brás já estão todas montadas, né? E aí, quando eu falo um bom dia de trabalho, é isso mesmo, Tiago, você me corrigiu bem legal, porque é isso, é a madrugada que tem, assim, essa potência desses clientes. De dia também, tem dias quando a gente consegue ficar durante o dia, porque tem uns trabalhadores que vão embora 6h30, que são da madrugada, e aí vem outros trabalhadores, né? E aí cada um tem aqueles clientes, porque cada trabalhador que está ali no Brás já tem sua clientela montada.
É interessante, né, que a Meg está falando agora da Feira da Madrugada. A gente vai deixar aqui no descritivo, no YouTube, alguns trabalhos que tratam sobre a Feira da Madrugada, a própria tese da Ana Lídia, a tese do Carlos Freire e outros textos de referência, né, de pesquisa. É importante a gente tá apresentando isso, né? E Mamadou, como que é um bom dia de trabalho, na sua opinião? Minha opinião, um dia bom para trabalhar, porque ela está falando turno de Da madrugada. madrugada. Sim, porque o Brasil tem 2 turnos. Tem de madrugada, tem de dia. Para a gente, a maioria estrangeira trabalha de dia, você sabe. Sim. Maioria que trabalha, e maioria estrangeira trabalha madrugada, e foi que fabrica a mercadoria, tipo bolivianos, Por colombianos, atacado, água, né? e A vender venda por por atacado. quantidade de atacado. Ele é bom para trabalhar madrugada, mas como a gente não tem condição para fabricar, então a gente chega no Brasil tipo 4, 5 horas para comprar aquela mercadoria de madrugada para tentar trabalhar de dia. Se a gente comprar lá no atacado de fábrica e tal, você sabe como é que é. Sim. Se a gente trabalha. Para a gente que trabalha de dia, é melhor sexta e sábado. Sexta e sábado é dias melhor para trabalhar. Claro, quando não existe operação delegado. Hoje, como é que existe operação delegado, você não sabe nem dia bom nem dia ruim. Porque aquele dia bom que você sustentava a semana, hoje já retornou, dia ruim. Tem uma coisa que é interessante, né? Quando a gente pensa no Brás, quando a gente pensa no mercado popular, que vai ser feito por todos esses trabalhadores, né? Principalmente imigrantes, é impressionante quando a gente chega ali, né, no comércio popular do Brás e a gente vê essa diversidade da migração transnacional, né? De madrugada, como o Mamadou falou, tem muitos imigrantes bolivianos, né? Paraguaios. E durante o dia a gente tem muitos imigrantes. Peruano também. Imigrantes africanos, né, ou haitianos também, além do contingente grande de imigrantes internos. Mas toda essa potência que foi feita, né, que os trabalhadores construíram ali no Brás, eles acabou, de certa maneira, atraindo outros interesses, né? Não à toa hoje, o mercado popular do Brás foi construído inúmeros shoppings, né, populares, né, com investidores, né, com parceria com a prefeitura. Então, quer dizer, os trabalhadores fizeram ali toda aquela potência, fizeram toda aquela fama, que acabou atraindo outros olhares. E aí a gente começa a se questionar, né? Então, quais são os motivos para tentar acabar com esse comércio de rua, né? Porque vai sendo estabelecido e vão se estabelecendo e constituindo outras formas de comércio, mas que chegaram ali através da construção dos trabalhadores, né? E aí vocês também, né, estão comentando aqui desde o início do programa sobre as dificuldades, a questão da fiscalização, da operação delegada, desde o primeiro dia que vocês chegaram na rua, seja no Brás, seja na 25 de março, mas conta um pouco mais pra gente, para vocês hoje, assim, quais são as principais dificuldades e quem que vocês consideram que sejam os principais responsáveis por essas dificuldades? Eu considero o principal responsável é a prefeitura, porque não tem como dizer que o prefeito não assista todos aqueles vídeos de violência que ele circula por todos os lados. Não é possível que o prefeito não receba todas as mensagens que nós vamos na subprefeitura pedir, até pelo amor de Deus, para que eles deixem a gente trabalhar um pouco, porque nós, trabalhador ambulante, a gente vive o dia a dia. A gente não é uma pessoa que diz assim, olha, eu por exemplo, CLT, ele controla uma conta 15 dias, com mais 15 dias outra conta. Nós não, porque como a gente trabalha todos os dias, a gente tem conta todos os dias, então nós vivemos o dia a dia. E esse dia que nós deixamos de viver é uma conta que atrasa, é um dia que as crianças ficou sem comida porque talvez era o dia de comprar o gás e a operação delegada não deixou, a gente não conseguiu comprar o gás. Muitos trabalhadores dependem muito de pessoas que nessa situação, talvez, eu vou citar o nome, assim, agiota, né? Não tem como não citar, porque os trabalhadores, eles dependem muito deles para trabalhar, mas é complicado porque numa perda
perca de mercadoria, ele comprou essa mercadoria com o dinheiro do agiota. O agiota quer receber, porque o agiota não vende mercadoria, o agiota vende o dinheiro. E aí, muitas vezes, isso é muito complicado, né? Porque a gente não tem uma estabilidade, né? O poder público não olha para nós como trabalhador, o poder público olha para nós como criminosos. Porque se não fosse dessa forma, não colocaria a operação delegada, né? Não colocaria polícia armada para poder tomar nossa mercadoria, para tirar nossas resistências, para nos humilhar. Tem muitos casos de vídeo, inclusive, corta o coração, de alguns vídeos, né, que às vezes várias ruas passa. Uma moça tinha feito uma cirurgia na perna, e acredito que ela era haitiana. Ela fez uma cirurgia, e os policiais se aproximou dela, e ela fez assim: não me toque. Não me toque, não me toque, com o jeito dela, com a fala dela. E ele pegou ela, catou ela assim no chão, jogou no chão, bem o ladinho da perna da cirurgia. Então, a humanidade, ela cada dia está desaparecendo. Os trabalhadores ambulantes estão sofrendo horrores, né? E não é falta, porque a gente busca apoio na defensoria, a gente busca apoio nas associações, nas cooperativas, a gente busca apoio na subprefeitura. Mesmo na subprefeitura, nós buscamos um apoio, né? Na defesa civil. Tudo que vocês imaginar, a gente busca essa ajuda, para que eles olhem mesmo para nós como trabalhadores, para que eles dêem essa oportunidade, porque se o Estado organizar esses trabalhadores, vai ser muito rico para a cidade vai lucrar muito, né? E vai ser rico também para as pessoas que vão vir. Por exemplo, a operação delegada. Se essa operação delegada ela fosse usada, e ao invés de ser para tirar mercadoria, para humilhar trabalhador, para matar trabalhador, ela fosse usada para fazer a regularização ali, sabe? Você trabalha aqui, seu espaço é esse, você vai ficar aqui. Olha, é aqui. E fazer a segurança, tanto desses trabalhadores, quanto das pessoas que vêm para as ruas. Então, olha que diferença. E olha como o Estado iria ganhar, né? São Paulo é uma cidade linda, vem gente de todos os estados para comprar. Eu não sei como que a prefeitura, como que o nosso prefeito não consegue enxergar que São Paulo é um São Paulo de todos. Olha, tem o shopping, circuito de compra, o estacionamento de lá, só imenso, de lá, né? Cabe 400 ônibus. Sim, Fora do shopping Canindé, fora do shopping Tis. Porque eles armaram toda essa estrutura, né, para o comércio da madrugada. E você acha que esses trabalhadores, eles vão para o shopping, é lógico, né, esses clientes, mas quem chama os clientes somos nós, ambulantes. São os ambulantes, com certeza. Então eu queria seguir essa pergunta agora, a mesma pergunta que eu queria fazer para o Mamadou. Quais são as maiores dificuldades que você sente no cotidiano do trabalho, né? E se a experiência de ser um imigrante, ela é diferente? Você acha que esse sofrimento todo que a Maggie falou, essas dificuldades, elas são iguais ou não? Ou são diferentes, né? Marcando, né, essa diferença entre o trabalhar da madrugada e o trabalhar durante o dia, né? Se você sente que tem uma diferença e uma dificuldade maior ser um trabalhador do dia. Ok. Hoje, gente, por exemplo, nossa comunidade, pessoal de associação, eles trabalham 2 turmas. Tem turma que trabalha madrugada e tem turma que trabalha de dia. O sofrimento que a gente está passando hoje, maioria sofrimento é mesmo, porque por causa de gente, eu acho que a gente passa uma situação absurda, que você não vai em nenhum país, você sofreu uma situação desse, com a operação delegado. Você sempre, polícia chega até você para te reagir uma forma humilhando você. Eu não sei treino que ele treina por polícia, eu não sei treino que ele treina por... eu não consegui entender isso. Como é que a polícia
que foi estudado, que foi o pessoal treinado para defender a população dele, para defender o povo dele, para mostrar uma profissão de polícia. No momento que ele está na fardo de polícia, eu acho que deveria reagir como uma pessoa que defendeu o cidadão. Não é uma pessoa que humilha o cidadão, ou uma pessoa que trata o cidadão mal, ou uma pessoa que isso. Por quê? Existe nessa vida duas opções. Tem que trabalhar para sustentar sua própria vida, ou você escolhe o caminho errado. Não é todo mundo tem possibilidade, oportunidade para trabalhar carteira assinada. Tem as pessoas que querem trabalhar carteira assinada, mas não tem condição para trabalhar carteira assinada. Eu vi uma situação desse, eu concordo essas pessoas que não conseguem trabalhar carteira assinada. Por quê? Eu vi aqui as imigrantes que estão aqui, levar filho à escola tal hora. Tipo, levar filho da escola 8 horas, ou 7 horas, ou 9 horas. Horário que você tem que trabalhar durante o tempo que sua filha está na escola. Você tem que correr, eu trabalho 4 horas, 5 horas, volta de novo em casa, buscar criança na escola, ou espera peru atrás de criança na escola. Quem empresa vai aceitar isso? Nenhuma empresa que vai aceitar isso. Tem que entrar a hora que você quiser, sair a hora que você quiser. Qual opção a pessoa tem para sobreviver? É o trabalho ambulante. Na rua, trabalho ambulante. Se fosse minha empresa, eu não concordo com isso. Entra a hora que quiser, sai a hora que quiser. Mas se você fica na rua assim, a primeira parte que a polícia chegar, quando chegar com você, a polícia trata como trabalhador, como pessoa que não valeu nada. Tipo, pessoa que não tem profissão nenhuma. Hoje, qualquer imigrante que você vê aqui na rua, não é qualquer um não é aquela visão que a polícia tem como imigrante que está na rua, que está com ele. Porque ele não analisa essa pessoa que ele vê na rua. Essa pessoa já foi professor, o pessoa já foi advogado, o pessoa já foi isso, o pessoa já foi isso. Uma pessoa muito importante. Se pratica a profissão dele aqui, você vai ficar sem palavra. Além disso, se ele chegar, qualquer coisa que ele trata, sai daqui viado, sai daqui vagabundo, sai daqui filho de mãe. Eu acho que a polícia não deveria estar xingando uma pessoa. Eu acho que é feio. É feio. A maioria estrangeira trabalha hoje, Brasil 25, aprender para xingar com quem? Com polícia. Com polícia, pau não, aquele lugar que eu tenho vergonha de falar isso. Então, eu xinga a gente palavra feio que você não imagina. Eu acho que isso não é papel de polícia. Outra coisa, Brás, Estado de São Paulo, tanto governador, Tarcísio, Ricardo Nunes, até subprefeitura, se eles fossem pessoal que tem uma visão muito grande, que queria ajudar o pobre, que queria ajudar também pessoa que está nessa situação, ele deveria ajudar bastante. Além disso, ele pode recolher muito dinheiro também. Muito. Porque a rua, se fosse organizado, só para ter exemplo básico. Se você colocar cada mesa na rua R$20 por mês, quantos dinheiro que ele recolhia na Brás? Quantos dinheiro que ele vai recolher na Brás? Esse dinheiro pode ajudar quem? Pode ajudar o Estado de São Paulo. Pode ajudar bastante coisa no Estado. Mas realmente a gente sentiu uma coisa que você não imagina na vida. A outra coisa também, aqui, qualquer um que você vê aqui, não significa eu estou na rua porque eu quero na rua. Se eu tenho coisa melhor que a rua, hoje eu vou largar na rua. Porque eu não tenho aonde eu vou, não tenho outra opção, por isso eu estou aqui hoje. Mas se eu tenho outra coisa melhor que isso, eu vou largar para continuar. Perfeito, obrigado, Mamadou. Bom, eu acho que vocês colocaram uma questão, né, que está desde a primeira fala de vocês, que é a Operação Delegada, né? A Operação Delegada, ela é o resultado de um produto, né, atual, né? Mas eu acho que eu queria fazer uma pergunta para a Ana Lídia, na verdade, como pesquisadora, né, do tema, para que ela contasse um pouco a história, né, como surgiu a Operação Delegada, né, um pouco do regramento do trabalho ambulante, né, na cidade de São Paulo, o que foi
se ele foi se esvaziando de sentido, enfim. Queria que você contasse um pouco para a gente conseguir situar essa discussão. Depois eu passo a palavra de volta aos nossos entrevistados. É importante, né, a gente entender de uma certa maneira como que se dá essa estruturação do trabalho ambulante, né? Tanto o Mamadou quanto a Meg estão aqui colocando, né? Olha, se a prefeitura fizesse assim, se a prefeitura fizesse assado, se o governo fizesse assim. Primeiro, acho que é importante a gente entender também que o trabalho ambulante ele faz parte da cidade, né? Ele é uma constituição da cidade, esse comércio popular. E conversando muito, né, com as lideranças ambulantes, tinha já uma discussão, principalmente na década de 80, de como é que a gente vai regulamentar o trabalho, né? De que forma que os trabalhadores conseguiriam garantir uma certa segurança no trabalho. E aí, com a eleição da prefeita Luísa Erundina, né, foi uma das primeiras medidas que ela toma, vai ser o cadastramento dos ambulantes para poder fazer a regulamentação através de uma lei, que é a 11.039, onde ela estabelece as licenças permanentes, os termos de permissão de uso, né? Que hoje a gente quase não se tem mais termos de permissão de uso, porque ao longo do tempo, né, pós a gestão da Luísa Erundina, o que a gente foi assistindo, o que os ambulantes foram assistindo foi, na verdade, o esvaziamento, né, da lei, foi cassação, cancelamento de TPU, e tem uma questão que também é muito importante para o trabalho ambulante, que é um marco, né, a gestão do Gilberto Kassab, do prefeito Kassab, porque foi a partir dessa gestão municipal que se estabelece um decreto onde tenta cassar todas as TPUs, tanto que a maior parte de TPU ainda existente hoje, elas estão amparadas sobre uma ação coletiva que foi feita, né, junto com a Defensoria Pública na época, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Então, de lá para cá, quase não se tem mais emissão, né, de TPU, formas de regularizar o trabalho ambulante. E isso é uma luta histórica dos trabalhadores. Nesse mesmo período, foi quando se instituiu também, né, a Lei Cidade Limpa, livre de pirataria e comércio ilegal, nesse escopo aí dos grandes eventos que estavam para acontecer no Brasil, Copa do Mundo, né? Esse tema voltou agora, né? Isso, com o Trump. E junto veio a instituição da Operação Delegada, que seria uma operação, quando a gente pensa, né, Tiago, os nossos companheiros de pesquisa falam muito sobre isso, né? Uma operação é uma coisa que fica por um determinado período, mas essa operação que ela vai ser implementada ali desde 2009, então a gente tem muito tempo já de funcionamento dessa operação, que seria a prefeitura, na verdade, contratando os policiais militares para trabalhar no seu período de folga. E que na prática hoje a Operação Delegada, quer dizer, desde quando ela foi implementada, foi fazer a segurança, ou melhor, pegar camelô, né, nos mercados populares, na 25 de março, no Brás e em outros mercados espalhados pela cidade afora. E, enfim, né, eu acho que só para ressaltar uma última questão, que como os trabalhadores já há muito tempo vêm lutando por regularização, por abertura de TPU, e nada da prefeitura fazer isso, pelo contrário, né, só tem cancelamento e cassação de TPU, onde a própria prefeitura vai criando irregularidades, fabricando irregularidades para justificar essas cassações. Na prefeitura do prefeito Bruno Covas, vai ser implementado um programa chamado Tô Legal, que é um programa que institui autorizações provisórias para os trabalhadores ambulantes, né? E aí eu acho que é interessante perguntar para vocês, né? Diante desse contexto todo, das leis, dos programas que existem para os ambulantes, vocês acham que isso contempla a necessidade dos trabalhadores ambulantes em São Paulo? E para o Mamadou, né? Acho que é importante a gente perguntar também, como que são o acesso desses programas para os imigrantes? Sobre o Tô Legal, a gente sempre pediu isso subprefeitura. Porque aqui, gente, Brasil, o 25, nossa portão aberto, não é prefeitura, primeiro subprefeitura. A gente vai lá pedir, porque subprefeitura é mandado pela prefeitura para vou fazer fiscalização, tal, junto com polícia, tal, fazer a pressão, tudo. Qualquer coisa que aconteça, a gente vai direto subprefeitura. O que a gente pediu? TPU. Se TPU está difícil,
tô legal, mas tô legal também ninguém quer, porque tô legal. Ele pode liberar você 3 meses, 4 meses para renovar, já era. Por isso a gente quer o TPU. Isso é que a gente Sabe, pediu. Mamadou, a Meg acho que vai lembrar dessa história, que o ano passado, né, o Fórum dos Ambulantes, junto com outras entidades, a gente chegou a ir até a Prefeitura de São Paulo, eu acompanhei, né, como colaboradora do Fórum, onde os trabalhadores apresentavam uma pauta de reivindicações. Isso foi na véspera das eleições, inclusive. E uma das questões, né, que os ambulantes continuaram levantando era a abertura de novas TPUs. O que o secretário de governo, na época, falou para os ambulantes foi o seguinte: TPU não tem, a gente não vai mais abrir. O que existe hoje é o Tô Legal, que é um programa, né? A TPU, que é o termo de permissão de uso, ele faz parte de uma lei, mas hoje a Prefeitura de São Paulo, ela coloca um programa acima da lei, que é o Tô Legal. Então, assim, isso já demonstra muito, né, qual que é o papel, como que a prefeitura pensa, na verdade, para o trabalho ambulante, que é um trabalho como se fosse algo temporário. Mas aí eu pergunto para a Meg, o seu trabalho ele é temporário, Meg? Não, a permissão de uso, ela deveria acontecer. O Tô Legal não é legal porque é uma coisa que endivida as pessoas, que não é liberado. Veja, ali onde eu trabalho mesmo, não tem uma pessoa que tem o Tô Legal na Rua X. Que é a região onde movimenta a maior parte do comércio. E que também não tem TPU. Exato. Porque na lei, a gente está aqui, né, falando muito paulistanês, talvez, para as pessoas, né? Vamos contextualizar quem está nos assistindo, porque esse programa, ele acaba tendo repercussão nacional, né? A cidade... Senão internacional. Senão internacional. Aliás, afinal, fronteiras cruzadas. A cidade de São Paulo, por ser, né, uma cidade gigante, ela é organizada em subprefeituras. Então, cada território tem a sua subprefeitura e tem os seus subprefeitos, que são também indicações, né, do prefeito. Por isso que aqui a gente está falando muito da subprefeitura da Moca, que é onde... Tem mais comércio. Que é a subprefeitura responsável pelo território do Brás, né? E são as subprefeituras as responsáveis por fazer a indicação dos espaços aonde pode ter a autorização deste programa, né? Que é o programa Tô Legal, que hoje é o programa vigente na cidade de São Paulo para poder emitir autorizações provisórias, né? Para o trabalhador ambulante poder atuar. Acho que é um pouco isso, né? Não, Ana, porque a gente fala, e também as pessoas acusam, né, o pessoal do trabalho ambulante, meio de fazer igual os economistas, né, de falar uma linguagem própria, né, e como a gente está muito habituado nesse... E quando você fala isso, eu acho importante, né, resgatar, então, de forma sintética, a ideia da operação delegada, né, e essa crítica toda que a gente está fazendo à operação delegada, e ficar muito claro que a operação delegada é uma operação, né? Quando você pensa uma operação militar, ela é estratégica e ela é específica num tempo circunscrito, né? Só que ela vem desde 2009, ou seja, uma operação que virou uma política pública de Estado, que atravessou governos de esquerda, de direita, das diferentes matizes e que se mantém, né? E vai estar estruturado enquanto política de Estado, não é mais política de governo, né? E é interessante, Thiago, lembrar também que na época que a operação delegada foi implementada, né, nessa gestão dessa virada Serra-Kassab, aqui na cidade de São Paulo, também foi o período que a cidade foi marcada pelas subprefeituras comandadas por coronéis da Polícia Militar. Uma situação que ela se repete em muitas subprefeituras na atual gestão. E isso, na verdade, reflete algo que vem acontecendo no Brasil, em São Paulo e no mundo como um todo, que são a gestão militarizada das cidades, né? E a operação delegada, ela é um exemplo clássico desse tipo de gestão militarizada. Como se ela fosse o carro-chefe, né, dessa gestão militarizada. E é algo que a gente está vendo acontecendo no Rio de Janeiro também, né? Mas eu estou falando isso porque a semana passada encontrei vocês, né, na rua, né, na mobilização, que era exatamente uma campanha contra a operação delegada, né? Então a campanha está na rua, não é, Mamadou? Quer falar um pouco da campanha, sobre a campanha? Eu vou falar um pouquinho sobre a operação delegada, antes de falar campanha.
Pouco que eu quero falar sobre Operação Delegada, eu acho que ninguém está lutando para a Operação Delegada. Ninguém está lutando para não pode ser Operação Delegada. O que a gente está lutando? A violência de Operação Delegado. Forma que a Operação Delegada trata trabalhadores. Porque hoje o Brasil, o trabalhador já virou criminoso. A criminoso está tratado sempre como trabalhador. A gente que está na rua dia a dia, a gente está lutando por isso. A violência que a gente está sofrendo. Eu tenho aqui mais de 100 vídeos. Violência de polícia. Eu acho que se eles colocou a Operação Delegada na rua, para quê? Para proteger o povo. Para cuidar do povo. Para proteger a cidade. Para cuidar da cidade. Para cuidar do cidadão. Para cuidar, para ser responsável disso. Mas não é para ir humilhar o povo, matando o povo. Ele fez pior que pior. Matar a pessoa, tira a vida do ser humano. Você tira a vida do ser humano, uma mercadoria que não valeu nem R$1.000. Eu acho uma vergonha isso, abre o surdo. Tira a vida de ser humano, que sustenta a família, por causa de uma mercadoria que não valeu R$1.000. Amanhã você encontrar uma pessoa roubando, fazendo coisa errada, você nunca vai tirar esse arma para essa pessoa. Pegar como gêmeas, levar na delegacia. Hoje, de manhã, final de tarde, a pessoa está com família, a pessoa está solta. Ô, Mamadou, é interessante você falar sobre isso, né? Porque, de fato, a gente tem inúmeros casos, né? A Meg trouxe, você trouxe. E, por exemplo, ano passado, teve também uma prisão injusta, né? De um haitiano, ali na região do Brás, em que a polícia acusou, né, fez a prisão acusando dele reagir com um pedaço de pau. No momento em que ele estava defendendo uma companheira que havia sido agredida, né, pelas costas. A companheira dele estava, né, toda sangrando. Tá comigo. Assim, sangrando. Sim. E aí ele foi em defesa dela e ele pegou o que ele tinha à disposição, que era um pedaço de pau de uma barraca, né, para poder. E aí ele fez assim com o braço, né, para poder impedir com que a polícia agredisse ela. E esse haitiano ficou, enfim, meses preso, né? Ele era um trabalhador seletista. Ele também fazia bico no Brás, né? Para poder ajudar a complementar a renda, né? E tem outros, então no caso dele, ele foi encarcerado. A gente tem a história de uma haitiana também que fugindo da polícia ali no Brás, ela estava grávida já de acho que 6, 8 meses e acabou abortando, né? Sim. Depois que ela caiu fugindo da polícia. Sim. E aí, no limite, né, são essas histórias como aconteceu, por exemplo, ano passado com o Tala, né, e esse ano com Ngani. Então, antes de acontecer, pior coisa, antes de acontecer, Ngani morreu. Eu sentei na subprefeitura e eu falei para ele, olha, nessa operação a delegado, tá continuando, tudo bem, mas se não para o jeito que tá, a gente não tá falando para a operação delegada, se não tá parando a violência que tá, vai causar morte. Eu fiquei falando. Era uma morte anunciada. Mas agora a campanha está pedindo o fim da operação delegada, né? Acho importante marcar isso. Quando causei morte, eu falei, olha, o quê? Eu não avisei. Vai causar isso? Ninguém quer isso. A pessoa, vocês deveriam lutar para defender pelo menos o povo. Se você está mostrando, o Brasil inteiro está defendendo o povo, está trazendo a operação delegada para a segurança do povo, porque está tirando vida do povo. Isso, né, que você falou, o que uma vida foi perdida por conta de cerca de R$1.000. Porque... Agora, o que significa na vida, né, de cada um desses trabalhadores, por exemplo, dar tudo que tem para conseguir trabalhar e não conseguir, e cotidianamente ainda perder o seu sustento. Perdi. E aí você justifica, né, uma agressividade como essa, seja um encarceramento, seja um assassinato, porque o trabalhador ele estava se defendendo, estava defendendo a sua mercadoria. Tá né? O que significa
perder a mercadoria para um trabalhador ambulante, né? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Sim, nossa, um trabalhador ambulante, quando ele perde a mercadoria dele, ele perde toda a estrutura, Ana. Tudo que tem na vida. Ele perde a estrutura, porque tudo que ele tem tá ali. Foi bom você falar desse ponto, porque eu lembrei de uma parte onde o Mamadou coloca que ele consegue fazer as negociações quando a mercadoria das pessoas, né, vai preso. Mas a gente sempre sentiu muita dificuldade, e a Ana é a prova do menino, né, como é o nome dele? Giovanni? Do Jeová. Que tinha Tolegal. Sim, e aí não é tão fácil, para que as pessoas entendam, não é tão fácil o resgate. Primeiro, tem apreensão que eles não dão o lacre. Como é que eu vou retirar minha mercadoria se eu Sem não lacre. sei quanto tem? Então, Vamos contextualizar para as pessoas o que é o lacre, Meg? o lacre é tipo um lacrezinho mesmo, assim, que eles deveriam contar, eles vão aprender minha mercadoria. Então, eles contam, tem 10 calças, tem 10 camisas, tem 10 não sei o quê, 10 não sei o quê. É um contra-lacre. E aí ele te entrega. Mesmo com esse contra-lacre, Ana, é tão complicado, porque a mercadoria vai presa. Você tem um tempo para você ir reclamar. E essa mercadoria, ela fica contando como se fosse um guarda-volume. Eles tiram de nós e você tem que pagar cada dia que está lá guardada, porque eles tomou de você. Então, se passar 4 dias, 8 dias, 15 dias, você vai pagar os 15 dias, como se fosse um estacionamento de carro. E você precisa pagar uma multa para você retirar a mercadoria. Então, não é tão fácil. Eles são assim, é muito difícil para a gente. Ou seja, além de tudo que você investe para essa mercadoria, e aí depois você ainda tem que pagar a multa, e aí você tem que pagar para poder retirar. Tanto que muita gente prefere nem... Deixa. Tem Não as pessoas que não compensa, correm atrás. é porque assim, dependendo da mercadoria, não compensa retirar, porque a gente sabe que ali no Brás é tudo fabricação própria. É pirataria, é informal. Mas vai na loja de tecido, aquela pessoa, aquele boliviano comprou o tecido, aquele boliviano cortou, passou a noite, tudo bem. Só que, às vezes, põe alguma coisinha, acha bonito, põe um símbolozinho, um negócio... Aí pronto, é pirataria. Aquela mercadoria, filha, tchau, você não retira nem com lacre, nem com reza, nem com advogado, nem com nada. Aquela mercadoria some. É isso. Meg, O que eles fazem com essa mercadoria, você acha? Boa pergunta. Meg, Não tenho ideia. Você trouxe o caso do Jeová, ele é um caso muito emblemático, né? Foi um caso que teve uma repercussão nacional, enfim, de um suposto assassinato, né? Como se o Jeová era um vendedor ambulante de açaí, e ele, em 2021, se eu não me engano, acho que foi 2021, ele sofreu um mata-leão da Operação Delegada, que levou toda a sua mercadoria. Foi um vídeo que repercutiu, né, na internet. Agora, o que é interessante, assim, nesse caso do Jeová, é que ele mostra pra gente que mesmo o trabalhador com uma autorização da prefeitura, com um Tolegal, isso não significa segurança no trabalho. Porque ele trabalhando, ele não estava nem trabalhando na hora, né? Ele estava voltando para casa, né? Que ele mora numa ocupação ali no centro. Ele foi agredido, né? Sofreu um mata-leão, não teve como reagir e ainda teve a mercadoria e o equipamento de trabalho, o carrinho, apreendido. Então, né, que políticas são essas que diz que Tolegal é esse que diz legalizar? E tem uma outra coisa que você colocou, e o Mamadou falou também, eu acho que está sempre presente nas lutas, que é a importância do vídeo, dos registros, né? Isso é algo que me parece cada vez mais, né? Os ambulantes estão sempre com o celular em punho. Quando aparece alguma violência, né, o registro dessas violações, ela é importante para conseguir repercutir isso depois, né? Esse é um ponto que eu acho muito interessante, muito importante, né, na mobilização. Ele tem uma efetividade muito grande, né? Bom, por conta da hora, né, eu acho que a gente já tem que começar a encaminhar para o final, mas
não daria para a gente encerrar sem antes falar um pouco das associações, né? Como que nessa luta, esse enfrentamento todo, essa vida de vocês tiveram que unir, né? Unir-se, né, em associações. E uma outra coisa que eu acho que é muito bonita e muito potente é a aliança possível de se construir com movimentos diferentes, né? Movimentos que têm a sua base diferenciada. Então, o movimento de imigrantes, junto com o movimento de trabalhadores ambulantes, e como que essas alianças vão se construindo. Eu queria que vocês falassem um pouco, vocês dois, né? Falassem um pouco da luta das associações em que vocês estão presentes, né? O caso da Meg agora representa o MUCA, né? Tá no Fórum dos Ambulantes. Queria que você falasse um pouco o que é o Fórum dos Ambulantes, né? Também da Associação Guerreiros. Queria que você contasse um pouco, né, dessa história toda e dessa potência também da possibilidade de alianças com os movimentos de imigrantes. A gente, com todas essas repressões que a gente começou a viver, e assim, e aí a gente começou a procurar, né, o Gaspar Garcia, que é onde o companheiro Benedito, né, que é um advogado muito bom, atua. E o Dito, ele está ali na moradia, ele está ali nos ambulantes, ele está em todos os lugares que chama ele. E aí esse fórum foi criado, eu não sou do início do fórum, mas eu acompanho o fórum há algum tempo, justamente para dar um acolhimento jurídico aos trabalhadores, quando eles eram mesmo assim, que via que estava sofrendo violências que não era no normal, né, para o trabalhador. Então, esse fórum, muitas vezes, o fórum levou o assunto, né, para a defensoria, conseguiu até muitas liminar para esses trabalhadores que já não era mais para estar trabalhando nos pontos. E aí, através do fórum, o fórum também conseguiu, né, estar junto aí, inclusive vocês são a prova viva que a gente estamos junto aí em Fronteiras Cruzadas, no Fórum dos Ambulantes, a Associação Guerreiro, Unicab, o MUCA, que veio também para somar com a gente, porque está tão repercutindo nesses vídeos, a violência está tão grande com os trabalhadores ambulantes, e quando eu falo que a violência está grande, Tiago, ela não está grande só em São Paulo, ela está grande em todos os estados, porque se não fosse assim, não teria essas associações, esses movimentos nacional, que todo mundo conta as experiências do que estão sofrendo. Então, essa violência, ela está geral, ela está estadual, nacional, federal, ela tá geral, e é isso que faz com que a gente abrace um ou outro, né? Abraçamos os imigrantes, abraçamos, né, os trabalhadores de outras regiões, de outros estados, e aí a gente vai construindo, vai segurando a mão do outro, e ninguém quer soltar a mão de ninguém, porque é uma luta de todos, não é uma luta de um. E aí a gente traz, por exemplo, tem uma experiência boa lá na Paraíba. Olha, vamos tentar levar esse modelo para a prefeitura, para a subprefeitura, para ver se eles conseguem fazer isso que o prefeito, ou que o governador, ou quem quer que seja, esteja fazendo, para ver se consegue. Mas nada disso é possível, né? E aí, para não se alongar muito, eu não sei se eu respondi. Se eu não respondi sua pergunta, me desculpe, porque acho que o companheiro também vai falar, né, um pouco. E aí é isso, Tiago. A gente tá se juntando com o movimento de moradia, com o movimento de saúde, com associações, com cooperativa, com imigração. A gente está tão se envolvendo que a gente está sentindo que nós somos um corpo só agora na luta. Isso é viver na cidade, né, Meg? São todos esses cruzamentos que estão no seu corpo aí, em você, sim, né, que te atravessam. Muito sim, bom. É isso mesmo. Muito bom, muito obrigado. Mamadou, quer fazer algum comentário? Então, parte que você fala sobre de associações, uma parte muito importante para a gente. A CNSPs surgiu primeiro uma comunidade. A gente tinha uma comunidade primeiro. Essa comunidade tinha senegalês, angolano, nigeriano, peruano, tinha muita gente. Existe essa comunidade através que eu ajudava as pessoas. Por quê? Ajuda que eu ajudava a pessoa,
acabou juntando as pessoas cada dia juntando pessoas. Como é essa ajuda? Essa ajuda, tipo, quando a pessoa perdeu mercadoria, ou quando a pessoa chegar a um momento, a situação foi difícil, a pessoa ficou apertada dentro de casa, tarari, tarará, a gente vai, a nossa comunidade, a gente tem uma caixinha que a gente faz cada semana, R$5, R$10 para ajuda. Se tem uma situação difícil, a gente tira esse dinheiro para ajudar a pessoa. É um autofinanciamento. Então, outro financiamento que a gente tem dentro de gente. Tem pessoa que coloca R$12, R$5, R$10, R$20 por semana para ajuda. Se parecer uma ajuda urgente, a gente vai levantar ajuda. Por exemplo, se a pessoa morreu aqui dentro de nossa comunidade, a gente não espera nem prefeitura, nem subprefeitura, nem governo. A gente junta a caixinha, 50, 100, a gente leva. Até o último parceiro, gente que a gente morreu, a gente levou nosso próprio dinheiro. Uhum. A gente não esperou nem R$1 do governo. A gente levou nosso próprio dinheiro, devolveu o corpo por família. E isso acabou, virou uma comunidade grande. Chegou um momento, eu falei para ele, gente, vamos fazer assim. Vamos fazer uma forma legal, uma forma que dá pra gente mais força, que a gente tem mais voz. Quando eu convidei pessoal, todo mundo concordou, a gente fez a assembleia, tal, a gente acabou virando a associação. Quando eu acabei de contar, pessoa que representa dentro da associação, nacionalidade diferente, mais de 26 países, quase, eu acredito que mais de 30 países que representa isso. Tem tanto brasileiro, tem tantas pessoas da América Latina, tem tanto pessoal africano, vários países diferentes, várias nações diferentes que a gente junto nessa associação. A gente fala, como é que várias nações, a gente não vai colocar só a associação que cuida só Brasil, a gente coloca a associação estadual. Qualquer imigrante que está no estado de São Paulo, qualquer coisa que aconteceu, ou se precisa a associação vai levantar, correu atrás que essa pessoa precisa. Se a gente não conseguiu força de subprefeitura, força de prefeitura, força de governo, a gente vai juntar nossa própria. Se alguém tem 50 centavos, R$1, As próprias forças. Por nossa própria força. A gente não vai esperar depende. Claro, a gente precisa, depende, a gente precisa ajuda do governo, mas a gente não quer ou se depende do governo. Mas tem alguma ajuda, a gente vai precisar de governo, mas a gente não está esperando nada. Se ajuda, tudo bem. Se não ajuda, a gente vai continuar nossa própria luta, nossa própria força, mas a gente vai mostrar ao povo, mostrar ao mundo, a gente somos unidos. A gente estamos aqui, a gente somos irmãos, a gente somos família, mesmo cada nacionalidade vir outro país diferente que outro, aqui a gente somos irmãos. Aqui a gente somos família, aqui a gente somos unidos, porque a maioria, cargo de responsável dentro da associação, tem brasileiro, que eu acabei de falar agora, tem uma brasileira, ela é secretária, o outro é coordenador de comunicação. Então, aqui, isso é o que a gente está indo. Acho que é importante destacar também o papel do Fórum dos Ambulantes da cidade de São Paulo, que o Fronteiras Cruzadas também atua muito em parceria. Tanto que durante a pandemia, né, aconteceram diversas situações, que vem acontecendo, na verdade, mas aconteceram diversas situações, né, nesse processo de reivindicar regularização, retorno para a rua, né, já denunciando através de inúmeros vídeos que foram chegando pelos canais dos ambulantes, sobre o excesso da violência, o abuso, né, da violência policial. Então, o Fórum dos Ambulantes, ali naquele período da pandemia, se mobilizou, né, nesse processo de articulação em rede, que a gente chama, para poder produzir, né, os próprios dados, munir os trabalhadores ambulantes das próprias ferramentas, dos próprios dados, para não ficar refém, né, de algumas informações que muitas vezes não são informações que a prefeitura passa, que não condizem muitas vezes com a realidade. Então, acho que é importante a gente destacar papéis, né, e situações que o Fórum dos Ambulantes, nesse processo de articulação em rede, teve no último período, porque graças a essa articulação, hoje, o Fórum dos Ambulantes, junto com Fronteiras e outras entidades, conseguiram um financiamento, né, também em parceria com o Diese, que é quem está financiando essa pesquisa, o mapeamento do trabalho ambulante, né? A pesquisa, inclusive, está na rua, né? O Thiago aqui também acompanha diretamente sobre esse projeto. É uma pesquisa que está na rua, que tem
propósito de compreender a realidade, né, do trabalho ambulante na cidade, inclusive sobre o déficit de pontos, enfim, de TPU, Tô Legal, entender essa realidade para poder pensar numa política que seja atualizada para o atual contexto da cidade, né? E por fim, Thiago, eu sei que eu estou me alongando, mas eu acho que é importante a gente registrar, né, que você trouxe a questão do registro dos vídeos. Esses vídeos, né, de violências que circulam nas redes, eles têm sido poderosas fontes não apenas de denúncia, mas também de mostrar como que é esse modo operatório dessa cidade militarizada. E a produção de prova, né? Porque é o tempo Exatamente. todo a polícia falando, né, o discurso de que agiu em legítima defesa, e daí a gente vê o vídeo que a legítima defesa não é bem assim. Exato. E foi graças à repercussão do vídeo, né, do assassinato do Ngani Mambai, isso, que teve uma grande repercussão, né? E através disso que o Fórum dos Ambulantes, com Fronteiras Cruzadas, outras entidades e também parlamentares, né, ativistas, acabaram se mobilizando em torno dessa campanha que a gente já comentou aqui, que é a campanha pelo fim da Operação Delegada, né? Entendendo a Operação Delegada como essa linha de frente dessa gestão dessa cidade militarizada. Então, acho que é importante a gente convidar, né, quem aqui está nos assistindo, vai estar no link aqui do nosso vídeo, que vocês também possam assinar o manifesto pelo fim da Operação Delegada, para que a gente consiga construir uma cidade, né, mais digna e com menos violência. Importante que você está falando da campanha, né, contra a Operação Delegada. Eu acho que também, nesse contexto, vale a pena a gente trazer aqui outras campanhas que o Fronteiras Cruzadas também já encabeçou, né, como a campanha para Liberdade para Falila Tu, que atualmente ela está respondendo um processo totalmente cheio de erros e problemas, mas e ela também é trabalhadora ambulante. Ela é trabalhadora ambulante no Brás, né? Falila togolesa, né? Sim. A campanha que nós também estivemos atuando para a liberdade do Sanglés, que a gente, que a Ana Lídia falou anteriormente, né? Que o colega haitiano que foi encarcerado injustamente, ficou acho que uns 3 meses, se eu não me engano, preso. Também o Vidas Imigrantes Negras Importam, essa também é uma campanha que segue firme e forte nas redes do Fronteiras Cruzadas, então fica o convite para que todos vocês que estão acompanhando, né, acessem, sigam, né, se engajem nessas campanhas, né. Vai ficar aqui também no link uma série de materiais, referências bibliográficas, textos, enfim, artigos, né. Tem um artigo importante que foi escrito pelo coletivo Cidade de Trabalho, do qual todas as pessoas membros do Fronteiras Cruzadas fazem parte, dos pesquisadores, né, em que a gente desenvolve a noção de epistemologia colaborativa. Esse é um tema importante para pensar qual o papel da universidade, como a universidade se engaja nessas questões todas que a gente vem debatendo, né, no debate sobre as violências todas vividas no Brás e como que a produção de conhecimento situado na universidade pode servir de ferramenta nessa resistência também, né? Então, esse artigo ele vai estar aqui no descritivo do vídeo. Eu não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa, se vocês tem alguma questão que vocês querem tratar, enfim, passo a palavra para vocês antes de encerrar. Não, eu vou ficando por aqui, né? Mas desde já agradecendo, né? É muito importante esse assunto que vocês trouxeram, né? Para esse podcast aqui, né? Eu só tenho que agradecer pelo convite, agradecer aos ouvintes, né? Agradecer a todos os organizadores. E é isso mesmo, agradecer a Tiago, a Ana, a Mamadou, aos ouvintes, deixar um grande abraço aqui para todos os ambulantes de todos os estados que estão nos assistindo, ou que vai nos assistir,
e dizer que a gente estamos juntos, porque juntos seremos mais fortes. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Meg. Mamadou, quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Ok, eu agradeço muito vocês tudo de mesa, agradecer também todos que estão assistindo gente. Então, a nossa luta não vai parar, vai continuar para sempre, porque é uma coisa que a gente não tem como passar hoje por amanhã. Então, a gente está aqui em composição, porque a gente está aqui falando, mas está aparecendo milhões de pessoas que estão no Brasil, 25 está aqui dialogando com vocês. Porque a gente está falando que está dentro do coração dele, que está na boca dele para soltar aqui, que todo mundo não tem como aparecer aqui. Mas que a gente está falando aqui, que a gente está lutando, que a gente está declarando para tentar melhorar tanto situação de trabalhador, tanto violência de polícia, tanto as coisas que eles sofrendo na rua. A gente está aqui lutando por isso, a gente está correndo atrás, uma coisa que a gente não para, uma coisa que a gente não desiste, que a gente não deixa. Sempre mesmo a gente tem que lutar onde é nossa força, aonde a gente pode, né? Aqui a gente pode, a gente entrega a quem pode levar por cima. Agradecer vocês tudo, agradecer o pessoal de mesa, quem está assistindo gente, é tudo de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, né? Então na verdade, eu não tenho nem palavras para agradecer essa maravilhosa participação de vocês, né? Acho que a conversa foi muito boa, então agradeço, Meg, Mamadou, Ana Lídia, né? Gostaria de falar para os ouvintes seguirem mais uma vez, né, as nossas redes, assinar a nossa newsletter e subscrever na campanha pelo fim da Operação Delegada, né? E lembrar mais uma vez que a nossa luta é em memória de Ninguém Mbaye. Não vamos deixar isso passar, né? Seguiremos em luta. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Mamadou. Obrigada, Meg. E eu queria dizer que o nosso conhecimento ele só é possível porque ele é produzido coletivamente, colaborativamente. Sim. Queria agradecer a todo mundo que está nos assistindo e por acompanhar, né, o trabalho do Fronteiras Cruzadas. Muito obrigado. Obrigada.